até o versículo de número 27. Nós vamos ler esse texto e falar um pouco aqui sobre família. Você é família. Talvez você ainda não é casado, você não tem o seu cônjuge ainda, não tem o seu filho ainda, mas você é filho e você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você tem os seus irmãos. Você, pai, você tem o seu filho. Você, homem, tem a sua esposa. Mulher, você tem o seu esposo. E nós vamos tentar falar um pouquinho hoje à noite, através da palavra de Deus, como que se facilita esse negócio. Irmãos, quando nós constituímos família, nós constituímos alguns problemas para as nossas vidas. Nós vamos mostrar para vocês hoje à noite que assim é. Então, muitas vezes o jovem, jovem quer casar. A gente deu o curso lá para a Giovana, para o Roberto, para a Letícia, para o Tiago, para a Pâmela, para o André, para tantos jovens que queriam casar. E eu ouvia de alguns deles muitas vezes: eu quero casar para acabar com alguns problemas que eu tenho lá em casa. Vida nova agora, não vai ter mais problema. Não vou mais ouvir o meu pai e minha mãe falar o que fala para mim. E agora, depois de já um ano aí, alguns meses de casado, eu acredito que eles sabem do que eu estou falando, que negócio não é fácil não. Mas a gente vai tentar falar para vocês que quando Cristo entra no barco, se torna um pouco fácil. Amém, irmãos? Vamos lá? Diz assim o versículo de número 24. Deixa eu achar, eu quero ver nessa outra versão aqui, na corrigida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Pode sentar. Queridos, dias desses, há um mês atrás mais ou menos, vocês ficaram sabendo que em São Mateus, um sobrado, uma loja que ia se inaugurar, desmoronou. 26 pessoas ficaram enfermas, machucadas. 8 pessoas morreram. Tempos atrás aí o edifício Palace 2 do Rio de Janeiro, Sérgio Naia, que já faleceu, foi usado outros tipos de materiais na construção, desmoronou também. 8 pessoas morreram, bastante pessoas ficaram enfermas também, machucadas. Eu fui criado na avenida aqui, nos fundos da nossa igreja, casa de meus pais. E todas as vezes que havia chuva, que dava uma chuva forte, não havia a canalização desse rio que tem agora. Todas as vezes a avenida inundava. Quem morava na Teles também era pior ainda, inundava as casas. E o lado da minha mãe, aqui o lado de cima, era menos água, mas nós tínhamos que correr para socorrer as pessoas das casas do outro lado da rua. Nós já tiramos pessoas, senhora, com a filhinha no colo em cima da mesa, a água já cobrindo a mesa, e ela desesperada porque a água a qualquer momento podia inundar a casa daquela pessoa. Então nós já ficávamos preocupados quando chovia demais, porque alguma desgraça poderia acontecer nas encostas aqui do nosso bairro, quando muitos barracos aqui em cima no Jardim Silvina, no alto do Jardim Silvina. Uma vez eu estava de férias na praia e lá do noticiário eu fiquei sabendo que uma encosta do alto do Jardim Silvina tinha desmoronado e alguns barracos tinham caído, inclusive tinha matado uma pessoa. E de lá nós ficávamos preocupados, pensando nessa pessoa tão desconhecida que nós temos. Então quando chegava um momento desse aí, nós já ficávamos preocupados, porque muitas dessas pessoas poderiam
sofreu uma desgraça, queridos. E todos nós, dentro de família, nós passamos por muitas situações de intempéries, de vendavais, de tempestade, de dilúvio, seja no casamento. A pessoa já me procurou e falou assim: vem aqui, eu queria te comunicar que eu estou acabando com o meu casamento. A pessoa já falou comigo: meu filho, descobri essa semana que ele está usando drogas, ele está se drogando. Pessoas já falaram para mim que se perdesse o trabalho, o emprego que ela tinha, ela não sabia o que iria acontecer, porque ela poderia se desesperar. E nós conhecemos uma pessoa que assim ficou meio que doida, só pelo fato, e se afastou e entrou no INSS, e tantas situações, devido ao desespero, devido ao momento de temporal, de vendaval sobre a vida. Mas Jesus, o Senhor Jesus nos diz, queridos, que as tempestades, que os vendavais, que os problemas são extremamente normais, tem nada de errado. E muitas vezes nós fazemos uma oração contrária à vontade de Deus, porque nós oramos e dizemos: Deus, livra-me dessa tribulação, tira a tempestade da minha vida, tira o vendaval sobre a minha família. Essa é uma oração errada, porque ela nunca vai acontecer. Nós vamos sempre passar por tempestades, nós vamos sempre passar por problemas, nós vamos sempre passar por muitas dificuldades. E existe muitas pessoas que, quando passam por esses vendavais, por essas tempestades, eles não aguentam a pressão que lhe é imposta, e eles se matam. Dias atrás agora, um homem que trabalhou aqui na construção dessa igreja, ele se enforcou aqui no bairro e se matou. Tempos atrás, pessoas pulou desse viaduto do quilômetro, depois do 23 aqui da Anchieta, se matou porque a pressão sobre a sua família era muito grande. Um vereador aqui em São Bernardo também tirou a sua vida, porque são pessoas que no momento da pressão não suportou. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não existe pessoa, nenhum de vocês, inclusive o senhor pastor, não existe famílias, nenhuma de nós, nenhuma de vocês, que esteja imune a essas tempestades que a vida proporciona. Nenhum casamento se inicia querendo terminar. Ninguém casa falando assim: olha, eu vou casar, mas eu vou acabar com esse casamento no mês que vem. A gente escuta de vez em quando que os casamentos de hoje em dia está acontecendo, parece que isso, né? As pessoas já casam, falam assim: não dá certo, nós termina. Mas na prática, irmãos, acho que ninguém de sã consciência fala isso. Nenhum pai cria o seu filho, e na criação do filho cria de tal forma e fala assim: esse meu filho aqui, ele vai se perder para as drogas, ele vai se perder para o álcool, ele vai se perder para as baladas da vida. Nenhum de nós, nenhum pai planeja o casamento do seu filho para que se sucumba. Está aqui o João e a Cida, quando eles estavam pensando juntos com a Pamela e André o planejamento do casamento, eu acredito que eles não pensaram em momento nenhum: olha, vamos planejar tudo isso porque não vai dar certo mesmo, pelo menos a gente fez a nossa parte. Ninguém, nenhum. Nenhum jovem, e eu posso usar o exemplo do Igor, que é jovem, e o Igor sempre falava para nós dos seus planos, dos seus projetos de vida, de futuro, do que pensar lá na frente. Nenhum jovem, quando vai planejar isso, fala assim: vou planejar minha vida de tal forma que eu quero ser um mal-sucedido profissionalmente, eu quero que não dê certo e eu vire um Zé Mané da vida. Ninguém faz isso. No entanto, essas estações de pressão, de vendavais, de tempestade sobre a vida de qualquer um de nós, é normal. Jesus disse que é normal. E ninguém aqui, seja criança, adolescente, jovem, adulto,
vão crescer, vão se amadurecer, sem passar por essas tempestades na vida, por estações de terremoto. E Jesus disse que o problema que eu e você tem, o problema que todos nós temos, o problema que todo ser humano tem, não tem a ver com tempestades nem com terremoto. Ele diz que o nosso maior problema tem a ver com as estruturas, com as nossas estruturas, com a estrutura que a nossa família foi fundamentada. Jesus diz que tem a ver com os fundamentos dessa família. Ele diz que tem a ver com os princípios e os fundamentos que nós elegimos o nosso projeto de vida. Isso sim tem a ver. Tem a ver com alicerce. E ele disse que dependendo do alicerce, que dependendo dessa estrutura, tudo sucumbe, tudo abala, tudo acaba, tudo termina, tudo é destruído. Dá uma olhadinha ao versículo de número 24. Jesus está ensinando. Talvez Jesus está ensinando a pergunta que o Roberval fez. A pergunta que foi feita. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nem todo aquele que fala assim, eu sou evangélico, sou cristão, sou de Jesus, herdará o reino de Deus. Mas quem é que vai herdar o reino de Deus? Versículo 24. O Senhor Jesus diz: quem ouve essas minhas palavras. Quais palavras Jesus está dizendo? Quais são essas palavras do Senhor? Nós ensinamos aqui direto para vocês que texto sem contexto vira pretexto para alguém ensinar talvez até uma heresia. Então vamos olhar o contexto. Qual o contexto no capítulo 7? Faz parte do capítulo 6 e do capítulo 5 também, é o Sermão da Montanha. Jesus está ensinando aqui o Sermão do Monte. E Jesus está dizendo ao meu e ao teu coração que quem ouve essas minhas palavras, essas palavras que eu estou ensinando para vocês no Sermão da Montanha, é prudente, é o grande sábio, é esse que está construindo a sua vida, a sua família, com boa estrutura, com bons fundamentos. Para quê? Para aguentar os terremotos, as tempestades, os vendavais, os dilúvios da vida. Porque esses dilúvios, irmãos, esses vendavais, eles vêm assim, ó. É de uma hora para outra. Aconteceu esses dias atrás, acho que 2, 3 meses atrás, uma quarta-feira, nós estávamos prestes a começar a nossa reunião, inclusive o pastor já estava aqui na congregação, quando uma chuva muito forte, e eu preocupado já, devido a tudo que eu já falei para vocês, telefonei para minha mãe: mamãe, está tudo bem aí? Ela falou: não, filho, não vou para a congregação hoje, orem por mim. Ela falou: por quê? Ela falou assim: na minha casa não entrou água, entrou na garagem aqui, na tapeçaria, e do outro lado da rua, na casa dos vizinhos. Eu falei para ela: espera um pouquinho que eu estou chegando aí também, não vou para o culto. Liguei para o pastor, desci, arrumamos uma máquina de lavar uma vape, fomos lavar as casas das vizinhas. Foi assim, ó. Eles falaram: meu, achamos que não ia. Aliás, está aqui o Tiago também. Esses dias atrás nós olhamos a rua lá, alguém chegou em mim e falou: tira seu carro que vai inundar. E eu olhei e falei: não vai inundar. O Fernando correu e tirou dele. Eu falei: rapaz, eu vou tirar. Dei uma de Tomé. Eu vou tirar só porque é o seguinte: se acontecer alguma coisa, ainda vão olhar para mim e vai falar: eu te avisei. Irmãos, quando eu tirei o carro aqui na avenida, já não dava para passar aqui na esquina. A enxurrada vindo. Consegui jogar o carro aqui na frente da igreja. Tiago já quase que teve um pouco de azar lá, que já quase que não consegue sair. O carro do meu sobrinho aí na frente encheu de água. É assim, ó. Os vendavais vêm de uma hora para outra, você não espera, você não aguarda. É de repente. As tempestades vêm. E você fala: eu vou largar esse homem, eu vou largar essa mulher, eu vou abandonar tudo. Eu vou deixar isso para lá. Versículo de número 26.
Jesus disse: aquele, porém, que usa qualquer outra base, qualquer outro terreno, qualquer outra estrutura, seja ela qual for, seja essa estrutura do moralismo, seja essa estrutura da religião, seja essa estrutura da filosofia humana, seja essa estrutura do saber humano, seja a estrutura que for, o que Jesus está dizendo é que você usar qualquer tipo de estrutura, se que não for a palavra que Ele está ensinando, que Ele tem ensinado, que Ele tem usado vidas aqui, domingo após domingo, pequenos grupos após pequenos grupos, a leitura da palavra quando você abre, se não for esse ensinamento, as possibilidades dessa família ruir, desse casamento acabar, dessa casa cair, são enormes, são muito grandes. Por quê? Porque foram construídas sobre areia, porque foram construídas em bases movediças, e quando a chuva vier, quando o terremoto chegar, esse ser humano, essa família, vai desmoronar. Eu disse um tempo atrás aqui, que eu fui fazer um passeio de escuna com a família lá em Santos, talvez mais pessoas aqui já foram, e eu descobri uma coisa, porque você pega a escuna no Porto de Santos e ele te leva pelo Guarujá, ele ancora ali perto do Guarujá, e ele vai retornando por São Vicente, e você vai conhecendo toda a orla, São Vicente, você enxerga a Praia Grande, você vê São Vicente e todas as praias de Santos, até chegar no Porto. Vocês sabiam que o terreno de Santos é o segundo pior terreno do mundo? O terreno de Santos só perde para um terreno no México. Quando você vem da escuna, vocês enxergam coisas, ou o guia vai dizendo isso aí, mas não precisa ele falar não, é só você olhar. Quando você olha, irmãos, os prédios que estão assim, que deveriam estar assim, eles estão assim, ó, quase se encontrando em cima. Os prédios que estão construindo agora, eles são construídos com uma técnica que não deixa mais, são amortecedores na sua base, na sua estrutura, que não acontece mais isso. Mas são dezenas de prédios que eles estão quase encostando em cima já. Alguns foram interditados, mas a grande maioria não, foi lá feito um trabalho, eles são tortos. É o segundo pior solo do mundo, só perdendo para um solo do México. E no versículo 26, Jesus está dizendo que quando o prédio da sua vida, o prédio da sua casa, o prédio do seu casamento, o prédio do seu relacionamento com seu filho, o prédio da sua família for construído num terreno como esse de Santos, quando a chuva vier, o que é normal. Não é normal, Neil? Conversando com o Neil esses dias atrás, ele passou 2 semanas fazendo uma reforma na sua loja, prevendo as chuvas que estão para chegar. É normal, é todo ano, as estações da chuva, estação do frio. Ontem, parece que ontem, começamos a estação da primavera. São estações normais, que sobrevêm sobre a casa de qualquer um de nós. E se a nossa casa estiver alicerçada em um solo, em uma rocha que não seja a de Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando essas estações vierem sobre nós, nós vamos sucumbir. A estrutura desse casamento vai cair. Quando a terra tremer, a família vai cair, o projeto de vida não vai se dar em nada. Por quê? Porque a base não é boa, porque o solo não é bom. E a gente precisa, queridos, meus irmãos, nós precisamos identificar
na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Essas tempestades que nos cercam e que quer nos derrubar. Gostei das perguntas que o Neil já deixou ao nosso coração. Estava pensando ali, o Espírito de Deus já está me facilitando a tarefa. Passei uma semana assim, a gente fica apreensivo, queridos. Eu entendo uma responsabilidade que é falar com vocês, porque vocês são a menina dos olhos de Deus, nós somos. Eu não posso ser irresponsável e não ter cuidado naquilo que Deus quer dizer ao coração de cada um de vocês, em maltratá-los, por exemplo. E quando o Neil disse aquelas perguntas, eu falei, já está nos ajudando, porque eu queria fazer algumas para vocês também. Uma delas, como está o seu casamento? Mulher, homem, como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Como vai a vida? Essa semana eu tive um grande privilégio de estar com um amigo do peito, um amigo querido, amado, que eu amo, em Cristo Jesus. E eu fiz essa pergunta para ele: como vai a sua vida, meu amigo? E ele fez, maravilha, tá ótima. E eu fiz a segunda pergunta para ele e perguntei: como vai seu coração, meu amigo? Ele falou: tá jóia, o coração tá bom também. Tem uns que falam, tá batendo, né? O coração tá bom também. Eu fiz a terceira pergunta para ele: tem falta de alguma coisa, meu amigo? Ele falou: não, tem não, falta de nada. Fiz uma pergunta, quarta pergunta para ele agora, já retrocedendo. Perguntei para ele o seguinte: você tem orado? Aí ele fez uma cara para mim assim, muito pouco, porque Jesus falou que quando orar, entra no quarto, fecha a porta e gasta tempo, né? Eu acredito que ninguém vai entrar no quarto, fechar a porta e falar, em nome de Jesus, amém, e sair do quarto de novo. Eu acredito que você entra no quarto, fecha a porta e tem um particular com o Senhor lá. Eu não sei se é 5, 10, 15 minutos, eu não sei, é você e Deus que conhece. A Bíblia fala para orar sem cessar. Aí o meu amigo falou assim, e ele conhece a Bíblia, que ele falou assim, pelo que a Bíblia manda, tem orado não. Eu falei, e lido a palavra? Domingo à noite, na igreja. Fiz a última pergunta para ele: você tem jejuado? Ele falou, ele deu uma risada de mim. Deu uma risada, irmãos. Você está brincando? Eu falei, olha, jejum é uma prática cristã, sim ou não? Jesus, o mestre do cristianismo, ele ensinou a jejuar. Talvez algumas religiões aí fora no mundo não tenham essa prática, mas se existe uma prática, é a prática do cristão, de jejuar. E ele falou que não. Eu virei para ele e falei, meu amigo, sua vida está incompatível. Não tem como uma pessoa falar que a vida está boa, que o coração está bom, que não tem falta de nada, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de leitura da palavra. Queridos, isso é via de duas mãos. Meus amados, eu estava falando com um rapaz hoje que está querendo se separar hoje. Ele falou para mim que vai se separar por esses dias, porque não tem mais diálogo na casa dele. Ele falou que já por alguns 3 meses, ele falou que 3 meses não tem diálogo, ele não conversa com a esposa dentro de casa. Falei, amigo, quando o diálogo acaba, acaba o relacionamento, seja ele qual for. Se eu entrar na sua casa, só você falar, eu não vou mais na sua casa, eu vou na casa de outra pessoa, porque eu quero falar também. Relacionamento, eu quero ouvir, quero falar. Dentro do casamento, acabou o diálogo, acabou o casamento, é questão de dias, de tempos. Não tem diálogo, a mulher não fala, você não ouve. Poucas pessoas perceberam o que o Espírito de Deus disse ao coração do pastor Roberval. Ele retransmitiu a nós na semana retrasada, naquela dinâmica
De segunda, terça e quarta a mulher falar, de quarta, quinta e sexta o homem falar, e talvez domingo era o dia de juntar todas as informações. Acabou o diálogo, acabou o relacionamento. E eu disse que se nós queremos, e nós queremos, irmãos, todos vocês, nós queremos ser bênçãos nas mãos do Senhor. E se você realmente quer ser essa bênção na mão do Senhor, precisa ter relacionamento. Você precisa falar. E como que você fala com Deus? Na oração. Na oração. Ninguém fica aqui na esquina: oh Deus, você é isso, aquilo. Na oração, no seu particular, você fala com Deus. E quando é que Deus fala com você? Quando o pastor prega domingo à noite? Não. Pode até ser, mas não. Ô Márcio, desculpa aí. Pode até ser. Ah, mas quando eu tenho um sonho? Não. Pode até ser. Ah, quando eu tenho uma revelação, uma profecia? Não. Deus fala contigo quando você abre as escrituras, quando você abre a palavra e fala: Deus, fala comigo. E você lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus mexe no seu interior, mexe dentro aqui do seu coração. Isso chama-se relacionamento com Deus. Muitos cristãos, filhos de Deus, perderam esse relacionamento, perderam essa intimidade, e agora só escuta o pai de domingo à noite, só escuta o pai de vez em quando. Deixa eu falar uma coisa para vocês: se a estrutura que você tem erigido a tua família, o teu relacionamento matrimonial, o teu relacionamento com os seus filhos, não for a palavra de Deus, não vai. E nós, o pastor Roberval também, nós temos ouvido pessoas pedindo oração aqui. As irmãs que vêm aqui conosco nas segundas-feiras, os irmãos, vocês vêm. Pessoas muitas vezes chegam e pedem oração pelo casamento. E parece que nós temos substituído a obediência à palavra de Deus pela oração. Parece que nós não estamos interessados na palavra. E achamos que podemos substituir essa obediência à palavra por qualquer movimento espiritual que seja. E aí a gente vem pedir para o pastor orar. Talvez você não tenha caneta para anotar o que eu vou falar agora, mas se você não tiver caneta, grava, faz o que você quiser. Vai ficar talvez gravado lá na mensagem. Deixa eu falar uma coisa, anota isso. Nenhuma oração vai abençoar a vida de uma pessoa que não quer compromisso com a palavra de Cristo. Nenhuma oração vai abençoar a vida de uma pessoa que não quer nada com a palavra de Cristo. Eu queria que você, fazer uma coisa que eu não tenho costume, mas eu queria que você olhasse para o seu irmão e falasse assim para ele assim, ó: é melhor obedecer do que sacrificar, meu irmão. Fala para o irmão que está aí perto de você: é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer a palavra de Cristo do que trazer sacrifícios que não dá em nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu escutei isso, eu achei sensacional. Eu disse para o Roberval na sexta, eu achei lindo demais. A oração pode até abençoar a vida da prostituta, do prostituto, do bêbado. Essa oração pode até abençoar a vida do bicheiro. Mas do irmão que escuta a palavra, que já se converteu a Cristo Jesus e sabe e aprendeu na palavra que não pode ser mentiroso e continua sendo mentiroso, ele pode pedir a oração que for e pode chamar um missionário que for para orar pela vida dele, que ele não vai receber a bênção do Cristo, porque o Cristo disse que não pode ser mentiroso. E querendo viver uma vida sem compromissos com Cristo. E aí eu queria finalizar hoje à noite dizendo para vocês, eu queria terminar com alguns princípios que o Sermão da Montanha nos ensina. Com alguns princípios que o Sermão da Montanha nos conduz, nos dirige.
primeiro dele é o contínuo aprendizado. Esse sermão está cheio da expressão de Cristo que diz assim, ó: eu, porém, vos digo. Sabe o que é isso, meus irmãos? Está cheio de ensinamentos. Jesus falou assim, ó: eu, porém, vos digo. É porque tem gente que aprendeu de algumas maneiras, de algumas formas e parou por aí, fechou a porta do coração. É como o relógio da igreja, deu 9 horas, parece que fecha, e o Espírito de Deus pode falar o que Ele quiser aqui, porque fecha o coração e ninguém escuta mais nada. Está cheio de expressão dizendo: eu, porém, vos digo. A religião que você estava inserido fala isso? Eu, porém, vos digo. Os ensinamentos do seu pai falam isso? Eu, porém, vos digo. Eu fico pensando, crente que não se interessa em aprender. Eu lembrei da fala que o pastor deu para nós esses dias. Vocês não sabem, vocês que têm a oportunidade, não é você que trabalha ou estuda, ou que está inserido em outra coisa. Você que tem a oportunidade de estar aqui às quartas-feiras e não está, você não sabe o que você está perdendo. Lembrei das falas. Crente que tem a oportunidade de aprender, contínuo ensino, contínuo aprendizado, e não se interessa em aprender. O pastor falou para nós uma das quartas-feiras, ele não nasceu de novo, ele só desmaiou. Teve um desmaio. Voltou desse desmaio. E eu não nasci de novo, eu sou crente, gospel, sou evangélico. Mas continua na mesma prática, na mesma vida. Por quê? Porque não optou pelo contínuo aprendizado. Não optou em ouvir a palavra de Cristo que diz: eu, porém, vos digo. Segundo princípio, uma vida orientada ao serviço ao próximo. O Sermão do Monte, amados, tem 80% dos seus princípios relacionado ao outro, e não a você. E o que nós mais fazemos nos dias de hoje? É o eu. Não, porque eu acho assim, porque eu penso, porque eu faço, porque eu quero, porque eu vou, porque só eu. Sabe o que Jesus está querendo ensinar aqui? Com essa fala de orientada ao serviço? Que quando eu olho para você, para o meu próximo, e decido ser uma bênção para o coração do meu próximo, eu também sou abençoado nisso, nós crescemos juntos. Quer ver uma coisa, um princípio interessante aqui? Uma vida que irradia energia positiva. Queridos, dentro do que nós estamos falando ao coração de vocês, esse projeto de família, não tem lugar para pessoas negativas. Sabe aquilo daquela hiena malvada dos desenhos animados do meu tempo, não é dos tempos das crianças de hoje, mas do meu tempo, que ela falava: ó céus, ó vida, ó azar. Era negativo, tudo estava errado, tudo não dá certo, tudo para ela é ruim. Ninguém merece pessoas assim, que só reclama de tudo. E esses dias nós falamos na quarta-feira aqui, né? Amanhã é segunda-feira. Vou dar uma dica para você: para de reclamar. Segunda-feira braba hoje, hein? Chega lá na firma já reclamando. Que segunda-feira hoje, hein? Pesada, olha, não aguento isso. Quer que acabe as segundas-feiras da sua vida? Vem aqui depois do culto, nós vamos orar por você. Deus vai levar você para o céu hoje. É hoje. Vamos orar e pedir para Deus: Deus, leva, Senhor. Nunca mais vai reclamar de uma segunda-feira. Porque parece uma brincadeira, mas você acaba depois sendo uma pessoa negativa. Que tudo não dá certo, não dá certo, não vai não. E o Sermão da Montanha tem esse ensinamento para nós: ser uma pessoa positiva, uma pessoa do bem, uma pessoa que ajuda quem está caído, uma pessoa que levanta o que está. Mais um princípio: uma vida que crê, inclusive no outro. O que é crer? Crer é acreditar, inclusive no outro. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que quando você aprende isso, quando você irradia isso na sua vida, até o inimigo pode tornar-se o seu amigo.
Eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Quando Jesus falou assim, ó, quando o teu inimigo vier lá e pedir para você a capa, dê também a túnica. Quando ele pedir lá para você andar com ele 1 milha, ande 2. Sabe o que Jesus está querendo falar? Talvez essa caminhada, porque uma caminhada de 1 milha, de repente vai só até aqui. Caminhada de 2 milhas, ela vai até aqui, volta, é o dobro. Você tem mais oportunidade de ganhar, inclusive, o teu inimigo. Você tem oportunidade, inclusive, de ministrar o coração desse cara. E hoje eu recebi uma palavra hoje que eu não sei se eu fiquei feliz ou triste. Hoje eu tive a oportunidade de falar com um camarada que ele olhou para mim e falou: Roberto, até então, nunca tinha dito isso para você, cara. Mas hoje chegou o dia. Porque eu tenho medo de falar isso para os evangélicos, ele falou. Porque todos os evangélicos que eu digo isso me taxam, exclui, eu perco amigo, não tem mais diálogo. Mas eu queria falar para você que eu sou ateu, cara. Não creio em Deus, não acredito na existência de um Deus. Inclusive acredito que tudo que Deus fez é para Deus, não, ele falou assim: tudo que acontece na nossa vida é para essa vida aqui, ó. Não tem que pensar em nada futuramente, não existe eternidade nem nada. E eu falei com ele, né, com bastante amor e carinho. Eu falei: rapaz, Deus te ama assim mesmo. Você pensando desse jeito, inclusive, Deus fez um lugar. Esse lugar chama inferno. Para qualquer pessoa que não acredita nele. Ele fez o céu. Para qualquer pessoa que acredita nele, quer entregar a vida para ele, amar e viver na eternidade com ele. Mas como ele te ama tanto, e ele ama qualquer pessoas também que não concordam, não aceitam, não acreditam nele, ele fez um lugar. O inferno é uma expressão de amor de Deus. Deus ama tanto a pessoa que falou: olha, ele não quer viver comigo na eternidade no céu. Não vou largar ele aí, não, vou pôr no lugar. Oportunidade. E eu tenho tido, irmãos, as oportunidades, e que você tenha também as oportunidades de olhar para o próximo, e o seu próximo talvez é a sua esposa, o seu filho, e olhar para o seu próximo e dizer o potencial que ele tem, aonde ele pode chegar, quem ele pode se tornar. Eu tenho tido essa oportunidade, eu confessei para os irmãos aqui, no pequeno grupo à noite. Milane não esteve presente, como não está aqui, desceu. Milane está lá, então eu posso falar com um pouco mais assim de coração, parece que foi um pouco mais. Eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos do pequeno grupo, inclusive me emocionei e chorei, olhando e louvando a Deus pela vida da Milane, que Deus pôs na minha vida, a mulher da minha vida, que nós temos uma história de vida juntos, filhos, ministérios na igreja, e foi a mulher que me ganhou para Jesus, que compartilhou o evangelho da salvação ao meu coração. Como eu sou grato a Deus, queridos. Tenho tido essa oportunidade de louvar a Deus e dizer que ela é uma grande mulher de Deus, uma mulher sábia que edifica a sua casa, que não é como tola que perde pelas suas palavras. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Eu disse isso esses dias. Hoje falei também para os meus irmãos. Tenho a oportunidade de sentar hoje com o Igor na empresa. Nós estamos trabalhando juntos na mesma empresa. Como o horário dele só começa às 8 da manhã, nós estamos tendo todo dia ali uma meia hora de sentar olho no olho, sabe, olho no olho, de ser confrontado e de confrontar, de olhar e falar o quanto Deus espera de nós juntos. Irmãos, começa a partir de hoje à noite, valorize a pessoa, o seu próximo, seja ele quem for, seja ela quem for. Diga palavras que levante a autoestima. Amém, queridos? Seja bênção, seja o que Deus quer, espera de você. E o Sermão do Monte está cheio dessa expressão. Vida equilibrada. Viva a vida, seja sal, seja luz. Mantenha relações sadias, sabe? Relações genuínas. Não se aproxime de pessoas pensando no que você pode receber delas. Isso é barganha, é feio, é ridículo. Deus não ensina isso para nós. Sabe como Deus te amou?
Sabe como Deus amou a minha vida e a tua? Nós não valíamos nada. Deus deu o seu melhor, o unigênito, o seu filho, para morrer por mim e por você, de graça. De graça. Não precisa pagar penitência, não precisa se ajoelhar no milho, nada. De graça. E aí às vezes você quer se aproximar de pessoas pensando no que você pode receber. Eu vou me aproximar porque essa pessoa aí também vai fazer isso, aquilo. Não, vai desarmado, vai aberto, vai... Seja luz, seja sal. Jesus ensinou isso no sermão. Sexto lugar, vida tolerante e flexível. E esse é um dos principais princípios do Sermão da Montanha, que é essa flexibilidade. Sabe o que fala de flexibilidade, irmãos? É eu ser aberto ao meu irmão, é eu ser aberto ao meu próximo. Eu não penso desse jeito, Roberval. Eu já falei isso para o Roberval algumas vezes. Não tem robô. Esse rapaz hoje, supostamente, eu não disse para ele, mas parece que é à toa, na verdade. Mas supostamente ele disse assim para mim: cara, vocês falam do livre-arbítrio que Deus deu. Não era simples então? Não era só Deus não dar o livre-arbítrio e ordenar que todo mundo fosse assim? Todo mundo vestisse vermelho? Todo mundo comesse cebola? Todo mundo andasse... Eu falei, mas aí seríamos marionetes na mão de Deus, seríamos robôs. E Deus não quer isso. Aliás, o diabo acusou Deus em Jó, vocês lembram do texto disso? E Deus, não, vou provar para você, vai lá, tira os bens, tira tudo. E eu vou mostrar para você que o meu relacionamento com Ele é em amor. O meu relacionamento com Ele. Então, seja flexível. Você acaba fechando portas simplesmente porque a pessoa não pensa como você. Simplesmente porque a pessoa não gosta do time que você gosta. Simplesmente porque a pessoa não gosta de andar nos lugares que você anda. Você fecha portas, tranca relacionamentos, começa a falar que não gosta mais da pessoa. Seja flexível. Vida preocupada com o ser e não tanto com o ter, nem tanto com o fazer. É mais um princípio do Sermão da Montanha. Então eu queria finalizar hoje à noite com vocês dizendo o seguinte: seja discípulo, amém? Faça discípulo, seja luz, seja bênção, queridos. Permita que o Espírito de Deus visite seu coração, como nós hoje à noite, queridos, conjunto, grupo, pessoal, não sei como chamar, do louvor e da adoração, nos conduziu, nos levou ao louvor e adoração, que tinha um momento ali que eu não queria que terminasse aquilo. E se o culto terminasse ali, para mim já estava bom demais. Se a nossa reunião. Por quê? Porque Deus faz isso ainda, queridos. Ele nos permite. O culto é dele, amém? O culto é para Ele. A glória é dele. O louvor é para Ele. A adoração é para Ele. Mas Ele permite que nós nos alegremos nisso. Ele permite que o nosso coração festeje nisso. E Ele permite que nós viajemos no oceano do Espírito. E você fala em línguas, você é renovado. Você fala amém para o Senhor. Você se conserta com o Senhor, queridos. Você se conserta com o Senhor. Você fala, Senhor, a partir de hoje eu vou tomar decisões. A partir de hoje eu vou tomar decisão no teu altar. E seria em vão a minha fala hoje à noite, seria em vão até a fala do Espírito de Deus, se você não tomasse decisões. E eu queria falar assim, não é minha, tá? Até um dia falaram, como o Betinho diz, não é o Betinho não, quem diz isso é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana lá de Belo Horizonte. Eu ouvi e quis fazer das palavras deles minha também. Que o que tem poder de mudar a sua vida não é o que você aprende, nem é o que você escuta, mas é aquilo que você ouve e fala. Vou decidir, vou tomar uma decisão. A partir de hoje, vou valorizar mais a minha esposa, vou valorizar mais o meu filho,
vou valorizar mais a presença do Senhor na minha vida. Fique de pé. Eu queria orar com vocês. Em nome de Jesus. Irmãos, nunca ore pedindo para Deus não te dar tribulações, não te dar problemas, não te dar tempestades, não te dar terremotos, porque eles vão vir. Belo dia vai chegar uma notícia que um ente querido morreu. Isso é normal da vida. Belo dia vai chegar a notícia. Você vai chegar na empresa e vai chegar a notícia: você está demitido. Um belo dia pode acontecer que você receba notícias que te joguem lá para baixo. Isso vai acontecer. Normal. Jesus disse que o que vai fazer toda a diferença é onde que está firmada, alicerçada a sua casa, seu trabalho, sua profissão, a sua esposa ou seu filho. Se for na rocha que é Cristo Jesus, você vai passar por esses momentos, mas Ele vai fortalecer o teu coração, amém? Ele vai fortalecer meu coração. Ele vai nos dar graça para nós perseverarmos e continuarmos até o fim. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque a Tua palavra é fiel. A Tua palavra, Senhor, ela há de cumprir o que lhe apraz, Senhor. Ela há de cumprir aquilo que o Senhor designou para essa noite. Senhor, a minha oração é, Deus, que o efeito que essa palavra fez no meu coração, nas decisões, Senhor, na gratidão, Senhor, que o efeito que a Tua palavra fez no meu coração, Senhor, no renovo que eu tenho buscado e tenho crido que o Senhor assim há de fazer, faça também na vida de cada um que está aqui nessa noite. Que nos momentos de tribulações, nas estações de chuva, de deserto, Senhor, cada um aqui enxergue em Ti soluções, cada um veja em Ti, Senhor, respostas, ó Pai. É assim que oramos no nome precioso, santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.